A paz, tudo bem? Eu quero trazer uma reflexão para vocês hoje, que eu quero dar o nome a ela, o mesmo que está no meu livro, Deitado no Divã de Deus, para falarmos sobre a importância do atendimento às pessoas que sofrem angústia, depressão, solidão, e nesses períodos onde acontecem muitos suicídios, eu quero trazer um breve resumo, uma sinopse daquilo que está neste livro e do que é importante nós entendermos sobre perseverança, sobre confiança e até mesmo quem vai ajudar pessoas que estão necessitando. Eu quero começar com um texto bíblico que se encontra em Isaías 43:20, que diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Porque algumas pessoas, mesmo confiando em Deus, acabam não suportando atravessar as águas, confiando que Deus está com ela, atravessar rios, percebendo que Deus não permitirá que esses rios as encobrirão, ou quando passam pelo fogo da prova, da tentação, da perda, eles não percebem que Deus não vai deixá-los queimarem-se e nem vão deixar com que aquelas chamas o abrasem. Por quê? Olha, quando o cristão sofre um grave acidente, perde os seus bens, em frações de segundo às vezes, quando o seu filho envereda-se pelo caminho do mal, um ente querido é arrebatado por morte violenta e etc. Enfim, quando uma dessas coisas acontece, ele muitas vezes é atormentado pela ideia de que Deus o está castigando em sua ira por causa de pecados. Afinal, por que outra razão Deus o trataria com tanta crueldade? E isso é o que muitas vezes tem dominado a mente de pessoas que entram em angústia e não conseguem sair desses momentos difíceis. Por que deitado no divã de Deus? Divã é um tipo de sofá sem braços nem encosto, que serve para os pacientes em consultórios psicoterapêuticos deitarem-se, normalmente olhando para o teto ou ao léu, confortavelmente enquanto contam seus problemas ao seu psicoterapeuta que está, enquanto isto, sentado atrás do paciente, normalmente fora do foco de sua visão, anotando o que lhe é falado e conduzindo o discurso da pessoa para que suas dificuldades possam ser expressas e entendidas. Apesar de o psicólogo estar fora do campo de visão do paciente, ele demonstra que está ali, participante, ouvinte e ajudante. Da mesma forma, não devemos pensar que Deus se apartou de nós nas circunstâncias difíceis da vida. Devemos saber que ele não se aparta nunca de um filho seu, e principalmente nas horas mais sombrias da vida, pois ele não tem alegria na nossa dor, apesar de nossas dores às vezes serem necessárias. O objetivo de Deus é a nossa felicidade, mas dentro de uma pedagogia divina, uma pedagogia dele, que nem sempre reconhecemos facilmente. E o que fazer nesses momentos em que estamos passando por isso, ou que pessoas estão passando, estamos ali para ajudá-las? Vejamos, as emoções são um tipo de combinação de manifestações que acontecem em nossos corpos e em nossas mentes. Ter consciência dessas emoções básicas para nos ajudar a entender o que está sentindo e a lidar com elas de forma produtiva, como comenta o Dr. Baker no livro Como Deus Curador, é o que devemos fazer e aprender para que possamos ter vitória na hora do sofrimento. O problema para alguns de nós é que os métodos de Deus nem sempre são aqueles
que pedimos e podem nos causar até mesmo surpresa, porque Deus está fazendo assim. Saibamos que nós somos criaturas emocionais, mas também somos criaturas espirituais, que ferimos e amamos, e dentro deste fato, a psicoterapia é um processo demorado e que exige paciência. Por isso, não vamos nos apressar em sair do divã de Deus. Não vamos nos apressar em tirar as pessoas desse divã. Principalmente se nós formos os ajudadores dessas pessoas. Tenhamos paciência com elas. Nas teologias contemporâneas, se observarmos bem, o crente, ele não pode sofrer. Pois se isso ocorrer, já é interpretado como se o crente tivesse algo de errado. São as teologias triunfalistas. Só que a Bíblia mostra que até mesmo Jesus Cristo passou por situações muito, muito tristes, até mesmo comparadas à depressão. Pelo menos é o que parece. Quando lemos, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, o verso 32, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E se você terminar de ler esse texto, você vai ver que Jesus chegou até mesmo a sofrer com alguns sintomas psicossomáticos, suando gotas de sangue. Ele tem um momento ali de, entre aspas, desespero, mas é um desespero humano, ele na sua humanidade ali. Ele não deixa de ser Deus, mas ele é ser humano ali. Ele passa por esses momentos difíceis. Bem, se a Bíblia mostra que o cristão sofre sim, assim como Cristo sofreu, então quais são os propósitos do sofrimento? Primeiro, desenvolver dependência. Gera em nós o reconhecimento da nossa impotência diante de circunstâncias adversas. Nisto, devemos lembrar que o sofrimento é feito de momentos, a saber, primeiro momento, muitas vezes tem pessoas que se revoltam. Cadê Deus? Depois vem um segundo momento, que é a da negação. Comigo não. Por que logo comigo? Eu sou tão... já fiz tanto. Um terceiro momento é aquele momento chamado momento da barganha. Eu prometo, se eu sair dessa. Depois vem um quarto momento, que é o momento da depressão. Nada mudou. Tentei, fiz de tudo, nada mudou. Um quinto momento, que é o momento da aceitação. Que é o momento de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso aqui não significa que todos seguem esses momentos em ordem, mas são momentos que todos passam na hora do sofrimento. Por isso que é muito importante nós entendermos que, nesses momentos, Deus está gerando nas pessoas essa dependência na presença dele. É por isso que é importante ajudarmos essas pessoas a entenderem isso. Se nós estivermos passando por um momento assim, nós entendermos isso. Um segundo propósito, para aqueles que servem a Deus, é um desenvolvimento ministerial. Se sofremos hoje, no futuro poderemos ajudar alguém. Lá em 1 Coríntios 1, 3, 4, o próprio apóstolo Paulo fala que com as mesmas consolações que ele é consolado, ele consola os outros. Por isso que ele entende que o que ele estava passando era para entender as outras pessoas. Deus quer desenvolver um ministério em pessoas assim. Às vezes estamos olhando para pessoas depressivas, angustiadas, e nem entendemos. Aquelas pessoas podem sim desenvolver um ministério. Terceiro, gerando submissão à vontade de Deus. Esse é um terceiro propósito. Aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Jó aceitou o que Deus queria para a vida dele. Paulo, lá em Romanos 8, 28, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa é certa.
para o Dr. Mark Baker, é que o clamor de Jesus lá na cruz, lá em Mateus 27, 46, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Aquilo não era uma declaração de falta de fé de Jesus. Tratava-se da consequência de um trauma psicológico, um trauma muito intenso, que dava uma sensação até de solidão nele. Se você também já se sentiu abandonado por Deus em seu sofrimento, saiba que você não é o único. O próprio Jesus experimentou esse tipo de dor, mas o sofrimento traumático foi tolerável para Cristo, como é tolerável para nós, se não tivermos de atravessá-lo sozinhos. Vamos procurar ajuda. Vamos ser a ajuda dessas pessoas, ou procurar ajuda para nós mesmos, se nós estivermos passando por isso. C.S. Lewis, ele escreveu, comentando sobre os momentos de perda em que passamos, o seguinte, eu marquei aqui, ele disse assim: enquanto isso, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Nesta frase, o trauma, dá para entender, ele provoca a sensação de que ninguém é capaz de nos compreender. Se a dor for muito grande, ela pode sim nos afastar das outras pessoas e até de Deus. Não é uma falha ou uma fraqueza, é uma característica do trauma pelo qual podemos passar um dia, sentir isso. E a coisa mais importante que Deus nos concedeu para que o sofrimento nos faça crescer, em vez de nos derrotar, é a presença dele e a presença de algumas pessoas que podem nos ajudar. Enfim, as pessoas enlutadas têm que saber que, vamos ser realistas, uma das razões mais comuns da tristeza é a perda. Mas desculpe-me, você que está enlutado, por mais incrível que possa parecer, o luto é bom. Por isso que nós temos que entender a bondade de Deus em nos permitir sofrer este luto. Por isso que nós temos que entender que quando estamos atendendo pessoas que estão enlutadas, nós temos que ajudá-las a passar pelo luto. Dissemos o luto e não a perda. Porque a perda, ela não é boa, mas o luto é bom. Entenda o que estamos dizendo. Como a tristeza da perda nos faz sofrer muito, é importante encarar o luto intenso como um processo saudável de encerramento de uma parte de nossa vida que acabou. O luto é a tristeza de dizer adeus. Então não adianta nós ajudarmos pessoas enlutadas dizendo pare de chorar, pare de sofrer. Não. Vamos ajudá-la no choro, no sofrimento, ser com elas, estar com elas. É chorar com os que choram. Essas pessoas precisam disso. O luto não é uma depressão clínica, tá bom? A perda desencadeia sentimentos de negação, depressão e até de aceitação. Pode durar algumas semanas ou até alguns anos. Mas a tristeza de perder algo ou alguém essencial vai sim diminuindo com o passar do tempo. Todo luto é sofrido. O importante é sabermos que ele é uma reação natural à perda. Tem aquele sentimento de raiva, que faz parte natural. É um processo, porque eu nego, eu tenho raiva, eu me deprimo, eu negocio, mas existe sim aceitação. Nós temos que acompanhar, ajudar pessoas enlutadas. Vamos ser um instrumento de Deus para ajudar essas pessoas que passam por processos de perda, de depressão, de angústia e de sofrimento. Será muito importante para essas pessoas a nossa presença como instrumentos de Deus.
E se somos um de nós que estamos passando por isso, vamos aceitar a ajuda também. Que Deus abençoe a vida de vocês e o ministério de vocês.